Bom dia, mais uma coisa iniciando. Hoje vamos falar sobre a mensagem Familiares, que foi publicada no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 39, referente ao Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 35, que diz o seguinte: Pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É aquela passagem que falam para Jesus que a mãe, o irmão e a irmã estavam lá de fora, querendo falar com ele, e Jesus pergunta: quem é meu irmão, quem é minha mãe? E aí faz essa passagem. Alguns acreditam que Jesus estava desmerecendo a mãe, os irmãos, e a gente sabe que não é bem assim. Jesus aproveitou de uma oportunidade para falar da família universal, e não desdenhando a sua mãe, que ele sempre honrou, e ele fala de honrar pai e mãe. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Vamos à mensagem. Familiares. Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar é possível sossego na consciência, distribuindo as sobras de dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguiremos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente, largado na rua, a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. E aí, no reduto doméstico, por trás das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez em vez desembolsamos sorrindo pequena parcela de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais, mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseias por encargos sublimes, queres a convivência das entidades superiores, sonhas com a posse dos dons luminescentes, suspiras em ascensão espiritual. Contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço de repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, noutro, a lealdade, e ainda em outro, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxílio à humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo na família maior. A família, gente, não é fácil. E o Emmanuel fala aqui, né, bem claramente, que é na família que vamos encontrar a liberdade, o crescimento, o engrandecimento das nossas almas. Porque é muito fácil você ver uma pessoa pedindo na rua e dar e nunca mais ver aquela pessoa. E na casa, que precisamos cotidianamente dar àqueles que nos cercam. Perdoar os que moram debaixo do nosso teto, na condição de pai, de mãe, de filho, esposo e esposa, que hoje em dia poucos se perdoam. Os casamentos estão se desfazendo de uma maneira trivial. As pessoas não se respeitam mais, não se toleram, porque hoje
já começamos com um programa seríssimo que se chama Educação dos Filhos. E os filhos são criados como reis e rainhas. Tudo podem. E não precisam ter obrigação alguma. E aí, crescem, se apaixonam e carregam consigo aquela questão de não precisam ter obrigação. Não precisam respeitar, porque não respeitavam pai e mãe, não respeitavam os irmãos. Não precisam ter paciência. Não precisam ter empatia. E o que acontece com o casamento com indivíduos que pensam e agem assim? Entra em conflito. Se desfaz. Por isso que a educação aos filhos é primordial, gente. É a família. É lá que nós precisamos educar. É lá que nós temos que aprender a viver e ensiná-los também a viver em sociedade. Porque senão não serão bem-sucedidos nos trabalhos, porque não terão tolerância, não saberão trabalhar em equipe, serão egoístas, não conseguirão ficar debaixo do teto de pessoas que amam, porque vão se apaixonar e não vão conseguir conviver. E aí vão ficar frustrados, infelizes. Porque não que não amem, não sabem viver. Não sabem tolerar. Porque um casamento, ele necessariamente é o encontro de duas pessoas diferentes que precisam abrir mão para chegar ao meio tempo e viver em equilíbrio. Cada um abre mão de um lado. Mas quando você foi criado sem obrigações, só tendo direitos, como é que você vai conviver com uma outra pessoa que também não tem obrigações e só tem direito? Quem só tem direito e não tem obrigação é de conflito. E aí as famílias vão se destruindo. É filhos desrespeitando o pai. Os pais não colocam limites. E aí os filhos abusam, ofendem, desrespeitam. Os pais, os irmãos, os avós, os tios, os primos. E a vida se perde. E a vida se perde. Os familiares são os primeiros, é a primeira escola, é o lar. É ali que a gente aprende a viver em sociedade. Se eu não estou educando meu filho para viver dentro da sociedade micro, que é a família, ele jamais viverá numa sociedade muito maior que a sociedade humana, que é coletiva, é muito maior. Vamos prestar atenção, gente, nos vícios morais que os nossos filhos carregam. E vamos fazer as corrigendas. Vamos colocar mão firme, disciplina, educação. Bom dia, boa tarde, dá licença, obrigado. Por favor. As pessoas precisam entender que elas têm direitos, mas também têm muitas obrigações. E que respeito ao outro é uma obrigação inegociável. Eu preciso respeitar o outro, seja ele quem for, em todas as circunstâncias. Enquanto que eu não aprender isso, eu não vou conseguir viver em sociedade. E aí a vida fica muito difícil. Vamos à nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Querido amigo, querida amiga, se você gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, divulgue, por favor, nos ajude, faça seu comentário. Se não quiser escrever nada sobre o tema, dê um bom dia, boa tarde, boa noite, interaja com a gente.
Se inscreva no canal, acione o sininho para ser notificado. Nos ajude nessa tarefa de divulgar o Evangelho do Cristo, de fazer reflexões sobre o Evangelho do Cristo. Fazemos todos os dias às 7 horas da manhã esse culto. O Manhã com Cristo é um culto do Evangelho no lar. Falamos, lemos uma mensagem, fazemos reflexões, fazemos a nossa prece. Nada melhor para a gente começar o dia e seguir o dia em equilíbrio e harmonia. Isso é importante para as nossas vidas, para o nosso convívio com a humanidade e com os nossos parentes. É fundamental. Então, ficamos por aqui. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.